Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje pretende ajudar você a desenvolver a sua carreira, abrir novos caminhos, quem sabe lá fora, no exterior. Por que não? As oportunidades estão aí. Mas você está preparado para esse momento? Trouxemos aqui para conversar conosco sobre esse assunto Rafael Olivieri, que é professor e é o CEO, o presidente da Competência, que tem trabalhado exatamente no sentido de abrir este espaço, de ajudar você a desenvolver a sua carreira, além de ter desenvolvido outros trabalhos, como esse livro que eu tenho em mãos aqui, ó. Internacionalização de Carreiras, Empresas e Negócios, um passo para a globalização do homem, cases de sucesso. Um livro que Rafael Olivieri escreve junto com Fátima Budi. Professor Rafael, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no programa. Um bom dia para o senhor. É um prazer estar com você, meu. Quando eu falei aqui internacionalização de carreiras, às vezes a gente não precisa ir lá para o exterior, né, para crescer nessa carreira. Mas não tem a menor dúvida, você pode estar no Brasil. O Brasil é um continente, na realidade, né? Aí você está perdido, vamos supor, perdido no bom sentido, numa cidade no interior lá da Bahia, do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Rio Grande do Norte, e quer ter voos maiores. Então, você pode vir fazer a sua carreira em cidades muito mais desenvolvidas, como, por exemplo, São Paulo. Então, não é só internacionalizar para ir para fora do país. É você pegar um metrô. E nesse metrô tem várias estações, mas ele cruza com várias linhas. Você pode mudar para uma outra linha. E isso para o jovem. E para aquela pessoa que já chegou ali nos seus 50 anos, que o mundo corporativo, infelizmente, está dispensando essas pessoas, porque ele não está tão plugado tecnologicamente, é uma opção de ele sair de uma estação do metrô, de uma linha do metrô e para outra, começar uma nova carreira, baseado em toda a sua experiência que ele teve. Então, essa internacionalização, esse programa Carreiras Sem Fronteiras da Competência do Brasil, visa não só mandar a gente para fora, como já mandamos muito, mais de 38 mil pessoas, mas também ele ter essa mobilidade num país que é um continente, que é o Brasil. Então aí cabe uma explicação, porque eu não cheguei a anunciar logo na abertura. Lá na Competência, vocês desenvolveram esse programa com o nome Carreiras Sem Fronteiras. Exatamente. E aí é sem fronteiras mesmo, É sem porque fronteiras. pode ser na cidade ao lado, num estado vizinho ou, quem sabe, lá no exterior. Exatamente. Eu sempre digo aí, e é uma fala de professor, eu sou professor, aonde você nasceu? Eu nasci em Tapioca. Bom, de Tapioca para o mundo, né? Então, o mundo pode ser o seu estado, o seu país, o seu continente, o mundo. Porque o homem não é globalizado hoje, as empresas o são. Então a ideia é fazer esse desenvolvimento, requer muita persistência, muito planejamento e focar na sua carreira. Todos nós temos o direito de ser um homem do mundo. O senhor disse que o homem não é globalizado, mesmo já tendo nascido neste mundo globalizado? Ele nasceu no mundo globalizado, as empresas são globalizadas, só que ele não está preparado para esse mundo globalizado, né? E é fácil, eu chego nos meus alunos e falo, bom, está disposto para ir, tem um exemplo de um aluno que inclusive está no livro, o depoimento dele, ele veio me procurar, professor, eu tenho uma oportunidade de ir para o Chile. A primeira coisa que eu falo, vai para o Chile, fala o espanhol? Ele fala, ainda não. Falei, então se prepare. Vou para os Estados Unidos, falo inglês, falo francês. Quer dizer, ele tem que se preparar. Não adianta você chegar, sair da sua cidade e ir para um país diferente, não conhecer nem a cultura, nem o idioma, você vai ter um subemprego lá. Então, nesse mundo corporativo lá fora, você tem que estar preparado, você tem que se preparar para esse Carreira Sem Fronteira. Perfeito. Tem requisitos para isso. Aproveitando aqui a sua deixa, vou pegar a mensagem, o registro aqui do Belarmino, que escreveu para nós através do Facebook. Ele diz assim, Milton, estamos ligados no interior de Pernambuco, Nazaré da Mata, Pernambuco, de Nazaré da Mata para o mundo. De Nazaré, sem dúvida, mas ele pode fazer um pequeno estágio aqui em São Paulo e depois para o mundo, para a América do Sul, e vai para o mundo. Belarmino, tem que ir para o mundo, você tem que pensar forte. A verdade é essa. Tá. Agora o senhor se referiu aí a uma questão que é da língua. Agora, as competências necessárias para você crescer na sua carreira vão muito além da questão da língua. Sem dúvida. Quais são as mais importantes hoje? O que é fundamental para a gente se preparar para esse novo cenário aí? Eu poderia resumir assim, Milton. No mundo corporativo de hoje, muita gente fala num tal de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é fundamental. Mas dos 100%, se a gente dividir o chá,
conhecimento, habilidade e atitude, em 100% dividido por 3 vai dar 33,33. O conhecimento é importante, só que vai significar no máximo 15%. O restante é habilidade e atitude. Muito mais para atitude e tem que ter as habilidades. A língua é importante. Tá certo que hoje você pega um smartphone aí, você baixa qualquer aplicativo, você fala qualquer língua do mundo. Não é um impeditivo o cara não falar a língua, mas é importante para ele se desenvolver na carreira. Ele tem que ter atitude, ele tem que ter habilidades específicas no seu negócio e ter participado, por exemplo, de seminários, congressos, tanto no Brasil, fora do país, é importante para ele absorver a cultura, que a cultura pode ser um limitante para o cidadão que pretende sair da sua caixa. Aí quando o senhor se refere à questão da cultura, quer dizer, as diferenças culturais que nós temos, por exemplo, de um profissional aqui no Brasil com as exigências de um mercado no Japão. Não tem a menor dúvida. Até a maneira de se de cumprimentar um executivo do Brasil, se ele for conversar com uma executiva japonesa, se ele falar que é uma executiva brasileira, a primeira coisa que ele faz é dar a mão e dar 3 beijinhos. No Japão isso é uma agressão. Nos Estados Unidos pode ser até bullying. Então ele precisa conhecer efetivamente a cultura. Tá certo que hoje a internet propicia esse conhecimento um pouco diferente da época que eu comecei a internacionalizar minha carreira lá atrás, em 1990. Em 1990 não tinha nenhuma instrução com relação a isso. Hoje já tem muita coisa, mas ele tem que efetivamente se preparar para enfrentar as barreiras culturais. Como se fecha um negócio em Abu Dhabi, como que se fecha um negócio em Dubai, na Europa, nos Estados Unidos, tem um caminho longo a ser percorrido, que é o conhecimento. E onde é que entra, então, o programa Carreira Sem Fronteiras? O Carreira Sem Fronteiras da Competência do Brasil visa desenvolver essas habilidades. Essas habilidades são desenvolvidas na prática, com a participação em seminários nacionais, internacionais, cursos curtos, rápidos, de ele conhecer aonde que ele vai querer chegar. Claro que o mundo corporativo tem muitas ramificações. Se eu pegar uma ramificação, eu quero trabalhar com jornalismo, é uma ramificação. Eu quero trabalhar com tecnologia, é outra ramificação. Eu quero me especializar em turismo. Dependendo da carreira que ele quer seguir, nós temos pacotes preparados para dar essa formação. Pega o caso aqui da Maria Célia Maganha, que escreveu também através do Facebook. Ela diz assim: minha filha saiu de casa há 10 anos para um intercâmbio. Não voltou mais. As oportunidades fora para os jovens são muito maiores. Não, para os jovens eu garanto. Agora, a gente tem que falar o seguinte: mas por que ela não voltou? Será que ela se desenvolveu realmente na sua carreira lá fora? E nós temos também oportunidades para o pessoal mais maduro, de 45, 50 anos. Nesses últimos 2 anos, o número de pessoas que internacionalizaram a sua carreira, saindo simplesmente do Brasil para, por exemplo, a Flórida, nos Estados Unidos, é um número absurdo. Inclusive, hoje, o PIB da Flórida foi influenciado e está sendo influenciado por brasileiros que estão trabalhando lá. Eu tenho N casos para citar com relação a isso. Então, não é só o jovem. O jovem é mais audacioso. O jovem, às vezes, ele quer, fugir um pouco de casa, porque a cultura que ele vive lá, às vezes, amarra ele um pouco. E ele quer experimentar coisas novas. O homem foi feito para experimentar coisas novas. Agora, precisa ver o que essa pessoa, que está há 10 anos, será que decolou mesmo? Ou ainda está na pista decolando? Porque mandar o filho para fazer intercâmbio, aprender inglês lá fora, alemão lá fora, isso não é carreira sem fronteira. Isso aí, às vezes, é até uma desculpa de sair de casa para aprender uma língua, para ficar um pouco fora das amarras caseiras. Qual é o cenário ideal, então, numa preparação do jovem para que ele abra essas fronteiras? Ele se preparar. Ele vai ter... Se ele simplesmente sair do país para fazer um curso de línguas, não ter uma formação adequada, ele vai ter um subemprego na sua carreira. Ele tem que se preparar. Ele tem que fazer uma bela escola, faculdade, ele tem que ter cursos de especialização, ele tem que sair daqui com um posicionamento que lá fora vão respeitar. Porque muitas escolas e muitas empresas no exterior, elas não aceitam a nossa certificação, os nossos diplomas. Então ele tem que se preparar. Ele já vai enfrentar naturalmente essa barreira. Eventualmente, se ele está trabalhando numa empresa que é transnacional, uma multinacional, ele já tem a oportunidade muito mais fácil. Exemplo, eu tenho um primo que a carreira dele foi toda internacional, mas ele nasceu dentro de uma multinacional aqui, cresceu tanto na multinacional que o pessoal falou: bom, você está pronto para ir para o mundo. E ele foi para o mundo, né? É uma empresa gigantesca da área química. A passagem por uma empresa multinacional é
pode ser bom, importante, então, nesse processo? Mas não tem a menor dúvida. Seja num período de estágio, de trainee, etc. Facilita muito, facilita. O simples estágio já dá uma abertura porque ele conhece a cultura interna. Tem muitas empresas multinacionais hoje no Brasil que o cidadão tem que falar o português ou inglês, o português ou alemão, depende da onde está a matriz da empresa. Então já é um caminho. Eu tenho um exemplo, Milton, de uma aluna de uma cidade de Sumaré, São Paulo, no interior de São Paulo, quando eu dirigi uma faculdade lá, que ela foi fazer um seminário no exterior, nos Estados Unidos, na Flórida. Quando ela voltou, ela concorreu a um emprego na Honda, que fica naquela área. Ela foi selecionada pela Honda porque tinha tido um seminário internacional de uma semana. Então, as empresas também se preocupam com esse tipo de pessoas. E hoje ela tem uma carreira brilhante lá. Tá? Ela cresceu muito lá e está preparada para ir para qualquer filial ou a própria matriz da Honda para o mundo. Qual é a principal barreira, além da própria língua, para se desenvolver uma carreira fora de onde nós nascemos? Atitude. Atitude é tudo. Ou ele tem atitude e ele desenvolve habilidades, senão ele não sobrevive. Claro, o conhecimento tem que ter. Quem não tem conhecimento hoje nem joga no campo de futebol. Ou ele tem conhecimento para jogar, e daí ele com um pouco de habilidade, a comunicação é importante, a atitude é muito mais ainda para ele tentar galgar uma carreira que para ele é um sonho, às vezes. Então é importante fazer a formação antes aqui, a formação universitária antes aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida disso. Claro que aqueles que tiveram a oportunidade, e aí depende do berço da onde ele nasceu, se ele puder fazer um high school nos Estados Unidos, por exemplo, uma faculdade lá fora, ele já vem com todos os requisitos por carreira sem fronteira. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu tenho exemplo de alunos brilhantes que a família investiu nele e ele se formou lá fora. Quando ele volta para cá, ele às vezes vai ocupar um cargo melhor no Brasil do que lá fora, porque ele se preparou. Quer dizer, a preparação, o conhecimento, a habilidade e a atitude é fundamental. Agora, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E existe uma idade recomendada para se fazer ou se iniciar essa internacionalização? Ó, eu vou contar um caso, Milton, para você, me permita. Agora, em setembro, no começo de setembro, nós vamos fazer o lançamento do livro em Portugal e Espanha. Em Portugal, eu encontrei um aluno de Fortaleza. Eu falei, pô, você está falando português aqui? O que está acontecendo? Ele falou, ó, eu tentei entrar numa faculdade de engenharia, tentei, vi que não tinha condições. Me inscrevi com o meu Enem para entrar numa faculdade aqui. Hoje ele está estudando na Universidade do Porto. Quer dizer, ele foi atrás. Ele foi atrás do seu sonho. Não existe uma idade, assim... Eu aconselharia fazer a faculdade aqui e ter uma boa pós-graduação. E aí sim ele está muito mais preparado para ir para fora. Agora, isso não é imperativo, qualquer idade. Por exemplo, um cidadão aqui tem uma experiência enorme, está com 55 anos, perdeu o seu emprego, vamos dizer assim, que isso acontece todo dia. Ele pode sonhar alto. Por que não levar a experiência dele lá para fora? O mercado brasileiro é um mercado fantástico, tem oportunidades tanto daqui para lá como de lá para cá. Tem muita gente de olho no Brasil, né? Porque nós somos um país, acredite, maravilhoso. Agora, deixa eu pegar, porque eu fiquei curioso com essa ideia que o senhor tem trabalhado desde o início, chamar a atenção, porque quando nós pensamos assim, internacionalização de carreira, preparo para ir lá para fora, etc., numa fase inicial, talvez até da própria carreira, de um jovem, até pelo espírito aventureiro ao qual o senhor se referiu. Mas o senhor tem insistido na questão de pessoas que, inclusive, não teriam mais oportunidade aqui no Brasil, pelas características do trabalho no Brasil, mas que poderiam tentar fora um mercado. Pessoas com cerca de 50 anos. É muito difícil, eu depois de ter passado tanto tempo desenvolvendo uma carreira dentro do país e, às vezes, muitas vezes, numa só empresa, fazer esta transformação? Mas eu não vejo problema nenhum. Essa transformação é que vai dar o oxigênio para a vida nossa. Quanto mais coisas novas nós tivermos, mais longevidade nós vamos ter. E nós sabemos que nós estamos num mundo hoje que as pessoas estão chegando a 80 anos, 85, 100 anos facilmente. Mas ele não pode parar os 50. Parar os 50, 55 e ir para casa ver televisão, ele decretou a sua falência. Vamos para frente. Não tem problema nenhum. A idade não é impeditivo. Por exemplo, eu tenho 63 anos e eu estou numa luta constante. Graças a Deus, eu tenho um trabalho todos os dias. É isso que me motiva para entregar essas coisas para o futuro. É isso aí. Tá. Esse pessoal ali da faixa dos 50 anos, o que ele deve fazer se durante toda a carreira ele não tinha parado para pensar nessa oportunidade?
mas ele começa a perceber que o mercado vai se fechando. Ele quer seguir um outro caminho, pegar uma outra linha de metrô usando a ideia, a história da estação, que o senhor usou lá no início, né? das várias linhas do metrô. Das várias linhas do metrô que temos à disposição e as várias estações para escolher. Ele deve começar por onde, fazendo essa mudança? Ó, ele primeiro tem que ver o que ele fez na vida e se aquilo que ele fez na vida realmente ele gostou. Eu tenho exemplos de um senhor, que aos 56 anos, trabalhando numa grande empresa, parou a vida dele, profissionalmente falando. Mas ele tinha um hobby de colecionar trens. Trenzinho, esse tipo ferrorama. Hoje esse cidadão abriu uma loja que se dedica à venda do trem. Ele transformou a carreira dele. E ele fala, eu sou muito mais feliz aqui do que no mundo corporativo, que eu estava numa empresa que eu estava lá no mundo corporativo. Ele tem o próprio negócio dele. E é uma oportunidade. Agora, ele tem que ver quais as ambições. Vamos supor o seguinte, se você escolher na sua casa um cantinho maravilhoso e você coloque um painel bonito que nem esse aqui do mundo corporativo, só que ele vai escrever assim, minha vida espetacular do futuro. Ele desenha, planeja. Ele vai ter um mural da vida dele espetacular. Ele tem que ter uma vida extraordinária. Não é porque chegou aos 50, 55 anos que está morto. Pelo contrário, ele tem uma grande experiência e que pode, inclusive, passar muitos jovens que acham que sabe tudo, mas não sabe, porque o jovem, com todo o respeito, ele tem a sua força da juventude, mas a experiência ele está ganhando ainda. Tá. O senhor citou aí o caso a pessoa com 56 anos e que tinha uma carreira e seguiu, de repente, para o varejo. Exatamente. No mundo do varejo. E aí nós estamos falando, novamente, que não é necessário pensar só lá no exterior, porque isso ele, não sei se ele fez aqui no Brasil, mas ele poderia fazer aqui no Brasil naturalmente. Não tenha dúvida. Mas esse caso em específico, ele se encantou com os trens nos Estados Unidos. Quando voltou, ele falou, ele copiou, na realidade, uma loja de trens que tem nos Estados Unidos, Nova York, e montou a dele aqui no centro de São Paulo. E tá indo muito bem. Então tem essas oportunidades, quer dizer, ele teve a oportunidade de ter alguma experiência lá fora, voltou e montou aqui. Não precisa sair do país para ser feliz. Aliás, eu acho que o nosso país tem muito mais oportunidade que a gente imagina. O Carlos, por sua vez, pergunta o seguinte, qual é a receptividade do profissional brasileiro no exterior? Se ele cair nas mãos certas, a receptividade é total. O nosso povo é maravilhoso. Nós temos um jogo de cintura que muitas cidadanias aí fora não têm. Nós somos bons. Claro, se você cai numa situação que você vai procurar um subemprego, você sempre vai ser considerado como um subemprego. Não é uma boa alternativa. Se prepare para enfrentar. Mas a receptividade, por tudo que eu já vi no mundo aí, é maravilhosa. Existem hoje mercados mais abertos para se buscar uma carreira no exterior? Olha só, Estados Unidos, como é a maior economia do mundo, está aberto. Portugal, para os brasileiros que têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma condição de formação do português, está aberto. O espanhol, a língua funciona muito. O Chile fez um acordo agora recente com o Brasil, muitos brasileiros estão indo para o Chile porque está crescendo muito. Claro, alguns países são muito mais fechados, não vai querer chegar amanhã e ir para a Arábia Saudita trabalhar, porque não, primeiro que a mulher não pode trabalhar lá, segundo, tem que ver a cultura, depende inclusive da origem, aonde ele nasceu, quem é a família dele, qual a origem da família. Às vezes a família orienta o cara para uma formação que às vezes a gente nem imagina. E esse é um preparo importante. Ser um expatriado é algo que exige também uma força psicológica muito forte, porque você vai enfrentar, muito provavelmente, algumas oposições, alguma contradição por estar num outro ambiente. Exatamente, porque a concorrência é no mundo. Quer dizer, hoje está faltando emprego no mundo. E no futuro, se você projetar 2030, vai ter muito menos emprego do que tem hoje. E o expatriado, né, o cara que sai do seu país e vai para fora, ele é um concorrente, quer dizer, por que eu vou abrir mão no meu país de uma vaga que eu poderia ocupar? Existe todo esse detalhe. Mas uma coisa eu aprendi, se você é competente naquilo que você faz, tem espaço para você. No Carreira Sem Fronteiras, as oportunidades de cursos ou de seminários e congressos não é só dentro do Brasil, é no exterior. É no exterior, tanto no Brasil como no exterior, sem dúvida. Esses cursos costumam ser de quanto tempo? No mínimo de 3 dias, 5 dias, 15 dias, um mês e às vezes até 6 meses. Tem muitas escolas hoje, em São Paulo principalmente,
que é onde a gente atua mais, independente, a gente viaja muito o Brasil, mas muito mais em São Paulo, o que eu vejo é o seguinte: toda a pós-graduação do futuro é uma pós-graduação que tem que ter módulo internacional. Esses módulos internacionais são de 10, 15 dias, uma semana. Agora, tem muitas escolas pegando o seu aluno da graduação e falando o seguinte: vai agora fazer 6 meses, tendo em vista um convênio, um protocolo de convênio, você vai fazer 6 meses numa universidade portuguesa, numa universidade espanhola, numa universidade inglesa, e assim sucessivamente. Isso é uma baita de uma abertura para o Carreira Sem Fronteiras. Isso já está acontecendo. E aí isso chama atenção para uma questão, né? A escolha da universidade que você vai fazer aqui no Brasil, a faculdade que você vai fazer aqui no Brasil pode ser essencial. Porque buscar uma faculdade que tenha esses acordos internacionais facilitam o processo. Mas não tem a menor dúvida. A gente vê muito aluno, desculpe a nossa franqueza, que faz às vezes uma faculdade que não tem quase nada a oferecer, a não ser a mensalidade muito barata. O que A não trouxe ser o pro cidadão? boleto no fim do mês. O boleto no final do mês, com uma formação não muito boa, o cidadão até ele fica preocupado em se apresentar, que se formou na faculdade tal de XPTO. Aí o que ele faz? Ele sabe disso. A primeira coisa que ele faz é procurar uma escola de um nível lá em cima para esquentar o seu diploma, vamos dizer assim. Né? Ele sai de uma faculdade que não tem muita referência, ele esquenta, aí ele se apresenta pós-graduado na faculdade tal, pós-graduado na universidade tal. Isso acontece. Agora, essas faculdades, que tem muito no Brasil, ela privilegiou, às vezes, as famílias que são donas das faculdades, tirando, evidentemente, as públicas, né? Mas será que ela efetivamente está oferecendo uma formação para os seus alunos num mundo globalizado? Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso e falo isso aí com a maior tranquilidade, que eu estou no ensino superior desde 1980. Existem carreiras em que as oportunidades no exterior são muito maiores? Não tem a menor dúvida. A área tecnológica é muito, muito forte. A área de criação, o brasileiro é criativo na área de marketing, ele tem várias oportunidades que às vezes não tem aqui, tem lá fora. E o pessoal vem atrás dos nossos talentos. Na área financeira, você sabia que tem muitos caras financeiros brasileiros que hoje são CEOs na área financeira de grandes corporações lá fora? Porque tiveram que enfrentar a complexa economia brasileira. Exato, porque você vai nos Estados Unidos, é tudo certinho, tudo bonitinho, o preço que está lá funciona, o dólar é a moeda forte. O cara chegou no Brasil, passou por plano real, plano cruzado, plano Sarney, plano Collor. O cara aprendeu tanto em como sobreviver em cenários completamente diferentes que ele está preparado para enfrentar qualquer coisa lá fora. Eu não tenho dúvida disso. É um né? doutorado da vida. É o doutorado da vida. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas. Mas o FGV também pode ser Faculdade Geral da Vida. A vida ensinou ele a se preparar para ser um executivo melhor ou um profissional melhor em qualquer área. Perfeito. O Marco Antônio, também participando aqui dessa nossa conversa através do Facebook, a pergunta que ele faz aqui é o seguinte: se a ideia do Mercosul deve ser levada em consideração pelos profissionais brasileiros também, porque geralmente eu vejo as pessoas falando que querem ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Estados Unidos e Europa é consumo é sonho de todo mundo, mas você pode atravessar aqui a nossa tríplice fronteira, né? Nós temos lá a Argentina, temos Uruguai, tem Paraguai, vai para os outros países da América do Sul, Chile, etc. Tem muitas situações para o Mercosul. Aliás, tem muitas empresas das nossas divisas aqui no Brasil atravessando para trabalhar no Paraguai por causa do incentivo fiscal. Isso está cheio. Então, quem é que está preparado? O brasileiro é bem melhor, desculpe os nossos irmãos do Mercosul, nós estamos preparados em pé de igualdade com eles ou superior a eles, não tenho dúvida disso. O Mercosul é um grande celeiro de carreira sem fronteiras. O senhor conta algumas histórias, alguns cases no livro Internacionalização de Carreiras, Empresas e Negócios. Ilustre essa nossa conversa aqui com algum desses casos, até para deixar o pessoal ainda mais animado, e eu estou dizendo isso porque eu peguei a mensagem aqui do André Silva dizendo assim: muito boa essa entrevista, levanta o astral. Não, tem que levantar o astral. Ou seja, a gente um dia está maravilhoso, sai um sol maravilhoso aqui em São Paulo. É um dia especial, para nós é um dia especial. Nós temos vários cases de sucesso aqui no nosso livro, mas eu posso contar de um rapaz
meu aluno na Fundação Getúlio Vargas, está no livro, chamado Edmilson. Ele estava meio perdido. Quando ele atravessou a Avenida Paulista, no meio da Avenida Paulista, onde correm os carros, ele falou: professor, eu tenho uma dúvida, posso conversar com você? Eu falei: vamos sair aqui do meio da rua. Fomos para a calçada e ele falou: ó, eu não sei se eu tranco o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, porque a minha empresa está querendo que eu vá fazer um trabalho no Chile. Eu falei para ele: você não vai fazer nada, vem comigo. Fui até a secretaria da escola, trancamos a matrícula dele, ele foi para o Chile, ele está há 8 anos no Chile, está relatado isso no livro. E o que ele aprendeu no Chile, o que ele faz hoje no Chile, ele é o CEO da empresa lá. Ele não teria essa oportunidade aqui. Então a gente tem que se arriscar. Isso tem vários casos. Eu tenho um ex-aluno chamado José Paulo, que o cara hoje tem 8 empresas nos Estados Unidos de e-commerce. E ele falou: o e-commerce lá fora está crescendo muito mais, só que hoje também está no Brasil. Só que ele teve a visão. Tem que ser um pouco visionário também e pensar longe. Né? Claro. Aí tem uma outra questão. Nós temos muitos empreendedores no Brasil. Sim. Seja por necessidade, forçado, mas temos muitos empreendedores. Você abre seu negócio aqui no Brasil. Nós estamos falando de carreira. Mas essa carreira pode ser como empreendedor lá fora, no sentido de levar a sua empresa, levar o seu negócio para o exterior? Mas não tem a menor dúvida. Numa crise que nós estamos atravessando ainda, o que o cidadão tem que fazer? Ele tem que abrir mercado. Então, os nossos produtos são melhores que os produtos chineses, hein? Os nossos produtos são melhores que os produtos chineses. É uma questão de custo, não tem? O nosso preço é que é ruim. Por causa dos impostos, tem uma série de coisas que precisa ser revista, essa carga tributária maluca que nós temos no Brasil. Agora, se ele pensar nessa situação, se o meu produto é bom, por que ele não posso vender em vários locais? Voltando naquele exemplo do trenzinho. Tem uma empresa em Ribeirão Preto, que é a única empresa do Brasil que produz maquetes e trens de hobby. 10% é no Brasil, 90% é no exterior. Olha que fantástico. Nós temos muitos exemplos desses. Você tem que pensar fora da caixa. O fora da caixa qual que é? Pensa lá fora, pensa num produto e claro, tem que ter atitude e perseverança e que se você ainda não é empreendedor, se torna um empreendedor. Eu recomendo um remédio que nós temos no programa Carreira Sem Fronteira chamado Empreendedorex. Uma dose diária de Empreendedorex, em 6 meses ele está bom, né? Para ser um grande empreendedor. O que vem a ser essa dose? Essa dose. Esse Empreendedorex tem a bula, inclusive, posso dar para vocês aí numa próxima ocasião. Mas ele tem que ter iniciativa, tem que ter resiliência, tem que ter liderança, ele tem que ter atitude para formatar. E hoje nós vivemos não somente o chá, conhecimento, habilidade e atitude, que muita gente fala, mas ele vai ser acrescido com duas novas siglas, V e E, valores e ética. Nós estamos caminhando para isso. Tá? Então há um movimento no mundo que tem que ter valores e tem que ter ética. Ele chama para si a responsabilidade de ser um empreendedor, é líder no seu negócio, tem iniciativa e, claro, tem que ir atrás do conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. A importância dos relacionamentos, criação de networking para que essa carreira se desenvolva, seja internamente no Brasil, seja no exterior. Milton, você tocou no ponto que é fundamental. Relacionamento é tudo. Os melhores empregos hoje não estão mais em jornais, revistas, em lugar nenhum. É relacionamento. Eu tenho exemplos de alunos que saíram do banco A, foram para o banco B, levando a sua carteira de clientes. Relacionamento é tudo. Se o cara não tem relacionamento, ele está fora do mercado. Você sabe se eu estava falando isso, eu lhe perguntei se lembrei de uma história que eu ouvi ainda ontem, de um jovem também, que tinha mandado um currículo para uma dessas seleções quaisquer. E ficou lá esperando uma resposta e não recebeu resposta. Numa conversa, num bate-papo com uma outra pessoa, ele disse: eu mandei um currículo, você mandou para ela, porque você não falou comigo antes. E aí, ao falar com esta outra pessoa antes, a porta se abriu, porque o currículo dele ficou perdido por lá. Nossa. Isso é relacionamento, isso é networking. Relacionamento é tudo. Eu estava há 15 dias atrás, na Avenida Paulista, dando um curso, e um aluno pegou meu cartão, que eu tenho o hábito de distribuir o cartão logo de cara para todos os alunos. Ele falou: professor, o senhor trabalhou aqui, o senhor sabe que eu tive uma subordinada chamada Cíntia Sena, o nome dela, que inclusive está assistindo uma palestra hoje aqui. Eu não sei onde é que é essa palestra. Eu falei: eu sei onde é que é. É a 10 quadras daqui. Na hora do almoço nós fomos lá. E ele falou tão bem dessa menina, que falou: eu gostaria de rever essa menina que foi minha subordinada. Essa menina, acredite, eu acabei de ver agora, antes de entrar para falar com você, ela está embarcando para os Estados Unidos, internacionalizando sua carreira. O nome dela, Cíntia Sena. Olha que mundo maluco. Relacionamento é tudo.
No Carreira Sem Fronteiras se faz relacionamentos? Vocês se preocupam em oferecer essa rede? Não tem a menor dúvida. Antes de qualquer viagem, nós abrimos a nossa casa, reunimos os 30, 40, 50, que são normalmente os grupos que nós viajamos. Todo mundo se apresenta, toma um lanchinho, conversa, começa o relacionamento aí. Porque uma coisa é você viajar com um pacote turístico, sem conhecer ninguém, conhece as pessoas lá. No Carreira Sem Fronteira, uma semana antes da viagem, todo mundo tem que ser amigo. Montamos os grupos no WhatsApp, no Facebook, etc. E ele vai. Porque relacionamentos, quem não tem relacionamento hoje está fora. Né? Eu até estou pensando em montar um novo remédio aí, de relacional, porque tem gente muito boa, com belíssima formação, mas é uma estátua, não fala com ninguém. Para com isso. Você tem que se mostrar para o mundo. E aí o senhor entrou no campo que eu gosto, que é o da comunicação. A comunicação é tudo. Ou o cidadão se comunica, já dizia o nosso querido Chacrinha, tá fora do mundo. A comunicação é tudo. Né? E você tem que ter WhatsApp, tem que ter Facebook, tem que ter Twitter, tem que ter tudo. As redes sociais te comandam hoje. E você tem que se comunicar. Quem não se comunica está fora. Rafael Olivieri, para fechar essa nossa conversa e reforçando talvez algumas das próprias ideias com as quais você já trabalhou conosco hoje, num resumo, o que você sugere para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e veem nesta nossa conversa uma expectativa de crescer na sua carreira, seja para outros lugares dentro do próprio Brasil, seja para o exterior? Primeiro, conhecimento é tudo. Segundo, desenvolva as habilidades que você tem. Tente fazer um teste de quem você é. Potencialize aquilo que você já é bom. E naquilo que você ainda não é bom, você tem que ser bom, porque só vai sobreviver aí quem for bom. Nós temos um calendário, se ele acessar lá a nossa página na internet, www.competence.com.br, tem algumas dicas. Nós temos um calendário para 2 anos de formação no Carreira Sem Fronteiras. Se ele se dedicar, não precisa fazer os nossos cursos, mas se ele se dedicar àquilo que realmente ele quer, ele chega lá. Rafael Oliveira, que é presidente da Competência Brasil, idealizador do programa Carreira Sem Fronteiras. A você que participou aqui desta nossa conversa, mandando sua mensagem e deixando sua pergunta, nosso agradecimento de coração. Lembrando que você pode levar o seu conhecimento também para o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo na CBN. Nós não falamos aqui sobre relacionamento, criar network. Vai para lá, se inscreva, participe, é de graça e você ainda publica o seu texto, o seu conhecimento. Quem sabe não dá uma nova dimensão para a sua carreira. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.